Câncer tem cura? Eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Hoje o tema muito importante que é: será que a indústria farmacêutica não quer a cura do câncer? Ou como muitos falam, a indústria farmacêutica não quer a cura do câncer. Seja muito bem-vindo. Hoje o tema é sobre esse assunto polêmico, no qual muitas pessoas se apoiam, talvez, para explicar o porquê é tão difícil encontrar a cura do câncer, né? Então, vamos lá, seja muito bem-vindo, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo, fique à vontade para comentar. É muito importante a gente crescer e falar mais sobre o câncer, é fundamental esse diálogo, é fundamental essa interação. E eu quero ler de você, né? Não vou conseguir ouvir, ler de você. Você acha que a indústria farmacêutica ela não quer a cura do câncer? Coloca sim. Se você acha que não, você coloca não nos comentários, por favor. Quero ouvir qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Ao lado dela, né? Vocês que me acompanham, a minha comunidade já sabe, ao lado da querida água, que vai hidratar o seu corpo, vai ajudar a sua saúde. Fico muito feliz ao lado dela, a melhor bebida detox que nós conhecemos, não engorda e traz vários benefícios para a saúde. Então, vamos lá. Como é que é o ponto especial que eu quero trazer? Primeiro ponto, o câncer é uma doença complexa, é uma doença de difícil tratamento, e que a medicina está de joelhos tentando encontrar soluções para algo que os homens ainda não entendem muito bem, o funcionamento das células cancerígenas. Isso já é sabido. A gente sabe que o tratamento do câncer é de longo prazo, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas morrem em relação ao câncer, mas também eu quero trazer esperança e trazer o lado positivo, que é cada vez mais pessoas têm entrado em remissão no câncer. Eu tenho vários depoimentos aqui na minha rede social mostrando isso, e várias pessoas têm encontrado a cura do câncer. A remissão e a cura, a remissão é o primeiro passo para a cura. A remissão é quando nos exames de sangue e imagem você não vê a doença. A cura, de acordo com a medicina, é um pouquinho mais longo esse período. Então, cânceres de pele, entre aspas, em 1 ano, o médico fala que a pessoa está curada. Cânceres de pâncreas, depois de 20 anos, a pessoa fala que está curada. Porque entre esse período pode surgir de novo a doença e, indiretamente, essa pessoa não está curada. Então, esse ponto é importante. Lembrar que câncer é complexo, existem mais de 100 tipos de câncer. A medicina sabe que alguns fatores influenciam na presença do câncer, dentre eles fatores físicos, químicos e biológicos. Já explico para você o que é isso. Um fator físico muito conhecido é o sol. O sol é um causador de câncer, ao mesmo tempo é um protetor da vida na Terra, mas quem toma muito sol, sem proteção, sem protetor solar, pode ter mais câncer de pele. Não é à toa que o câncer não melanoma é o mais prevalente no Brasil, porém ele é de fácil tratamento, né? O câncer melanoma ele é mais agressivo, é menor, em menor quantidade, graças a Deus, mas a gente sabe que os raios solares eles podem danificar as células da sua pele e aí diretamente formar esse câncer. Então isso é um fator físico para a formação do câncer. E lembrando que o câncer que mais tem no Brasil é o que menos mata, que é o não melanoma. Depois, em seguida, nós temos fatores biológicos já muito bem conhecidos. O fator da presença de bactérias no estômago, H. pylori causa câncer no estômago. Por isso a importância de você, quando sente desconforto gástrico e o seu nutricionista não consegue resolver esse problema, buscar um gastroenterologista, talvez para fazer uma endoscopia e olhar para o estômago para ver se tem a presença da H. pylori ou não. Na verdade eu falo olhar, né? Mas eles não olham, eles tiram um pedacinho, tecido do estômago, bem pequenininho, mandam para fazer análise laboratorial e verificam
se tem a presença da H. pylori ou não. Esse ponto é importante, porque a H. pylori causa câncer no estômago. E também nós temos o câncer, que é o famoso HPV, Human Papillomavirus, vírus do papiloma humano, que a mulher é fundamental que ela faça acompanhamento com o ginecologista, pelo menos uma vez ao ano, e o HPV causa câncer de colo uterino. Esse câncer ele demora para crescer, então muitas vezes se a mulher não vai todos os anos, mas vai a cada 2 anos, ainda é possível fazer o Papa Nicolau, me perdoe, eu ia falar colonoscopia, não tem nada a ver, ela faz o Papa Nicolau e detecta a presença do HPV e o médico toma os procedimentos para eliminar esse fator biológico, esse vírus que é causador de câncer. Então eu falei do fator físico, falei do fator biológico, existe o fator químico que aí entra de forma intensa a questão da alimentação. As pessoas cada vez mais comem muito carboidrato, estão acima do peso, o excesso de peso é um grande fator de doença cardiovascular, grande fator de câncer. A gente já tem isso documentado e até médicos têm comentado sobre isso, mesmo sem estar tão próximos da nutrição. Excesso de peso é um fator associado a câncer e aí a gente envolve a questão química, porque carboidratos são substâncias químicas, excesso de carboidrato está associado a isso. E você pode me falar que conhece pessoas que comem fruta, verduras e legumes, que não comem industrializados e têm câncer. Só que não é só o carboidrato que é responsável em excesso por doença. A gente tem que pensar também que existem aditivos alimentares, conservante, corante, flavorizante, que estão presentes em diversos produtos e nós precisamos lembrar que existem diferentes agrotóxicos lotados no supermercado. Eu sempre falo do evitar óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, porque a soja em especial, sozinha, recebe 36 tipos de agrotóxicos. Então eu tenho ali a presença de resíduos e de substâncias não desejadas para o bom funcionamento das suas células. Deste modo, ou seja, a gente conhece algumas linhas da formação do câncer, mas quando ele surge, o tratamento dele não é tão simples assim. Não é simples na parte nutricional e não é simples na parte farmacêutica. Infelizmente, pessoas leigas têm demonizado o tratamento de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, muitas vezes por falta de conhecimento e outras vezes por má fé. A falta de conhecimento muitas vezes a família ela perdeu um familiar que fez quimioterapia e ela não aceita que ele tenha morrido por ter feito um tratamento quimioterápico. Ela fala, não aceito, isso daí está errado, a indústria farmacêutica não quer a cura dele, por isso meu parente morreu. E eu entendo essa família, eu entendo que isso é muito delicado, porque quando você perde alguém que você ama e você acreditou em um método, você fala, poxa, esse método não presta, não funciona, porque quem eu mais amava morreu, então é totalmente compreensível por parte dessa família essa situação. Mas aí existem outros grupos que esses assim me preocupam, que são as pessoas de má fé, que elas demonizam quimioterapia, radioterapia e imunoterapia para que você tome o chazinho que ela está indicando, para que você tome o tratamentinho que ela está indicando. Então ela tira você de um caminho certo para a remissão e cura e põe você na berlinda da destruição. E se por acaso você toma esse chá que ela indicou e morreu, ela fala que você começou tarde. Né? Infelizmente você começou tarde, a gente tem várias pessoas que começaram aqui e deram certo, mas você começou tarde, ou seja, além dela ter matado você, ela joga a culpa em você, né? E como você está sensível, você está triste, você acaba nem avançando nesse diálogo ou nessa situação. Então é muito importante lembrar que a indústria farmacêutica ela tem ajudado milhões de pessoas no mundo. Desde a cirurgia, quando se fazia cirurgia lá atrás, precisava alcoolizar as pessoas, da bebida alcoólica para que você pudesse fazer uma cirurgia. A cirurgia dói, óbvio,
Mas se você tem a indústria farmacêutica produzindo anestesia, você reduz essa dor. Quando as pessoas estão com um problema de dor de cabeça, vão normalmente à farmácia comprar remédio. Quando estão com alguma inflamação, vão comprar anti-inflamatório. Não que isso seja indicado. Eu sempre faço a sugestão que todo remédio que você toma deveria ter a indicação do seu profissional de confiança, que ela deveria ter a indicação do seu médico de confiança, mas infelizmente as pessoas não seguem isso, não fazem isso, mas você usa desse benefício da indústria farmacêutica. As pessoas falam mal da indústria farmacêutica, mas tem ali o estoque de remédio. Então a gente precisa ser coerente também. Se a indústria farmacêutica não tem essa vantagem, a gente tem que eliminar tudo quanto é remédio da vida e todo tipo de substância que faça parte. Duvido que alguém faça isso e nem recomendo, porque é necessário em determinadas situações o uso dessas substâncias. Outro exemplo, a insulina é produzida pela indústria farmacêutica. Milhões de pessoas hoje teriam uma situação grave de saúde se não usassem insulina. Claro que seria fundamental que a pessoa seguisse uma alimentação correta, mas na prática isso não acontece. Quando a gente fala de hipertensão, as pessoas elas tomam remédio antihipertensivo para controlar a saúde do coração. Se não houvesse esse remédio, milhões de pessoas hoje estariam mortas, porque esse remédio protege o coração dela. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, desde uma dor de cabeça, processo inflamatório, do diabetes e da hipertensão, com o apoio da indústria farmacêutica, e nós temos também o apoio da indústria farmacêutica para matar o câncer. A quimioterapia mata o câncer, a imunoterapia mata o câncer. Nós temos milhões de pessoas no mundo curadas pela imunoterapia, pela radioterapia. A radioterapia não seria indústria farmacêutica, mas só para trazer a ideia. E curadas pela quimioterapia, e o aumento dessa cura quando você tem o apoio do seu nutricionista, porque o corpo seu não aguenta esse medicamento. O corpo seu ele desfalece quando você não tem o bom hábito de seguir uma alimentação adequada. Exemplo disso é pessoas que não se alimentam de forma adequada durante o câncer, pulam ciclos de quimioterapia. Na hora que você pula o ciclo da quimioterapia, o que acontece? Você aumenta a chance de metástase, você aumenta a chance de recidiva. Talvez você não consiga enxergar isso agora, mas lá na frente a conta chega. Então, é muito comum quem não faz acompanhamento com o nutricionista, o problema de saúde volta depois de alguns anos. Quem não faz acompanhamento com o nutricionista interrompe ciclo de quimioterapia. Quem não faz acompanhamento com o nutricionista tem um ganho de peso excessivo durante o tratamento oncológico. Então, todos esses fatores que eu estou apontando são fatores de risco para a piora do seu tratamento, para aumento do chance de metástase e da recidiva da doença. Então, é muito importante lembrar que a indústria farmacêutica é essencial, é necessária, ela tem ajudado muitas pessoas a estarem vivas hoje, mas também o profissional de saúde, o médico que vai fazer a prescrição, ele vai encontrar dentro dos remédios indicados pela indústria farmacêutica aquele que é melhor. É fácil criticar, né? A gente fala, a indústria farmacêutica é toda ruim, todo médico é ruim, é fácil criticar. O difícil é ter a humildade de enxergar que muitas pessoas estão curando, difícil é ter humildade de enxergar que é possível encontrar bons médicos, o difícil é ter humildade de enxergar que o câncer é muito mais complexo do que qualquer pesquisador imagina. Isso é difícil, né? Desenvolver humildade, porque falar da boca para fora, a indústria não quer curar. Claro que ela quer, ela ganha dinheiro com isso, e ela ganha muito. E quanto mais o remédio dela curar, mais ela vende no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, o que a indústria farmacêutica mais quer é ter um remédio que mate todos os cânceres, porque aí ela obriga os presidentes do mundo inteiro a comprar essa substância. Então, o mundo inteiro, durante 10 anos, eu vou contar sobre a patente no Brasil, né?
teria a possibilidade de consumir esse medicamento que vai acabar de uma vez por todas com o câncer. Mas a gente tem que lembrar que, assim como outras doenças crônicas, não é tão simples o câncer, porque ele tem fatores ambientais associados. Eu vou dar um exemplo. Vamos comparar o câncer como um parasita. O câncer é um parasita que está no seu corpo, né? E a Paula está falando que meu áudio está baixo. Obrigado, Paula. Deixa eu aumentar aqui o som. Vamos comparar que o câncer é um parasita e esse parasita precisa ser morto. Quando a gente fala de parasita, eu estou falando de vermífugo. Então a pessoa vai tomar o vermífugo para matar o parasita. Maravilha. Matou o parasita. Aí ela volta para a casa dela e continua se contaminando. Ela continua prejudicando a saúde dela. O parasita vai fazer o quê? Vai voltar para ela. A pessoa vai fazer a quimioterapia, radioterapia e imuno para matar o câncer. A gente tem drogas que matam isso. Só que ela volta para os hábitos dela, engordando, comendo muito carboidrato, comendo alimentos com a presença de resíduo de agrotóxico e aditivo e estimula a formação do câncer de novo. Então, a culpa é da indústria de não encontrar cura ou da pessoa que continua se lambendo em porcaria de alimentos que eu sempre contraindico aqui nas redes sociais? Ou, vou até mais, que eu estimulo para os meus pacientes uma alimentação correta. Porque se a pessoa chega na rede social e fala para mim, eu já cortei açúcar, eu já cortei os ultraprocessados, os alimentos prontos, refrigerantes, salsicha, presunto, apresuntado, eu já fiz a retirada e comi mais fruta, verdura e legume. Você fez o básico do que qualquer pessoa precisa fazer. Você não está dando um passo a mais em relação ao tratamento do câncer. Você fez algo que pode prevenir o câncer, mas você já está com ele, então você tem que fazer muito mais. Então, comer mais fruta, verdura e legume e eliminar industrializado, esse é o básico para prevenir o câncer, mas não tem como prevenir mais, você já está com ele. Então, você precisa fazer algo mais. Por isso, a importância do acompanhamento nutricional. Esse é o ponto essencial, esse é o ponto fundamental. As pessoas ainda não despertaram que são apenas mais um paciente na quimioterapia. É mais uma pessoa que está recebendo uma droga potente que mata o câncer, mas você precisa melhorar muito a sua alimentação, porque talvez tenha sido ela uma das principais responsáveis pela formação do câncer em você. E não sou eu que estou dizendo, quem diz isso é a literatura. O estilo de vida é responsável, e a alimentação faz parte do estilo de vida, é responsável por 85% dos cânceres que existem. 10% está associado ao HPV e ao H. pylori, que eu comentei no começo da live, e 5% cânceres genéticos. Em algumas situações o câncer é 10% ou 5%, mas eu estou falando, de novo, que o maior responsável pela formação do câncer é o estilo de vida que você leva. Então a indústria não tem culpa de você continuar destruindo a sua vida e colocando bandidos na sua alimentação. Ela não é a responsável por isso. O responsável por isso é você. Tá? Então, tirem da mente essa história de que a indústria farmacêutica não quer a cura do câncer. Ela já tem trazido a cura do câncer. O ser humano que nada a favor do câncer. Essa é a situação real que tem acontecido cada vez mais. E deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, minha garganta está secando. Então, a mensagem especial que eu gostaria de trazer para vocês hoje era essa. Eu quero convidar vocês para a minha jornada da alimentação anti-inflamatória, que vai começar agora na segunda-feira às 20 horas, horário de Brasília. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link da bio, que tá, eu apontei para os dois lados, que eu pensei que eu estava no TikTok hoje, mas eu não estou. Clicar aqui em cima, depois no nosso querido link da bio, você vai ter acesso à jornada, você vai ter acesso às informações, vou divulgar os links ali dentro e vai ser muito importante para que você tenha um passo a mais a favor da remissão. Aqui, de forma geral, eu trago um olhar preventivo, um olhar cuidadoso, lá eu consigo avançar um pouquinho mais para te ajudar.
E aí eu tenho aqui a querida Neuza: a alimentação é uma arma silenciosa, quando mal utilizada, socialmente aceita. Quando eu falo dos meus cuidados, as pessoas normalmente acham um exagero, quando na realidade eu só não como industrializado. Olha que incrível, né? A Neuza é minha paciente, ela é de Portugal, e eu adorei essa expressão. A alimentação é uma arma silenciosa, né? Essa arma silenciosa tanto pode ajudar você a vencer o câncer, como pode ajudar você a se destruir. Adorei a expressão, viu, Neuza? Eu vou incorporar. Alimentação é uma arma silenciosa, e ela só parou com o industrializado. E as pessoas acham que comendo esses industrializados, hambúrguer pronto, nuggets pronto, refrigerante, que nojo, né, que é os miojos da vida, que são os macarrões prontos, é uma maravilha, tanto faz se eu estou comendo de vez em quando. Então, essa percepção as pessoas não tiveram ainda. A hora que estoura a doença, foi castigo, foi isso. Não, não foi castigo, foi uma escolha que muitas pessoas fizeram. A Paula colocando que já está inscrita, muito contente, a querida Thaís aqui presente. E aí eu aproveito também para divulgar a live que eu fiz ontem com a doutora Larissa Dornelles, que é uma advogada de mão cheia. Vale a pena você assistir, está gravado aqui no meu feed, no Instagram, no qual você vai ter acesso a informações e dinheiro que você tem no banco e nem sabia disso. Então dá uma olhadinha na live, que você tem dinheiro no banco, talvez você tenha dinheiro no banco que nem saiba, e você vai ter a possibilidade agora, hoje, de começar a ter um novo caminho. A Mércia perguntando aqui: sardinha enlatada é prejudicial? Eu vou pedir apoio para a minha comunidade, a comunidade da remissão. Escrevam aqui para a Mércia se sardinha enlatada é prejudicial, pessoal, enquanto eu vou hidratando mais um pouquinho. Sim, é prejudicial ou não prejudicial? Vou perguntar para a minha comunidade. Eu tenho um grande grupo de pessoas que está em remissão, pacientes que são meus pacientes, que têm aprimorado, melhorado cada vez mais a alimentação. E a Mércia perguntou se sardinha é prejudicial. O que a minha comunidade vai colocar? Se for anormal, não faz mal, não é prejudicial. Sardinha é excelente, o emoji do joia não é prejudicial, a santina não é prejudicial, a sardinha enlatada é melhor que nada. Exatamente, pessoal. É óbvio que eu adoraria que a gente pudesse, a Silvana, não, eu descarto o óleo se for em lata, né? Eu adoraria que o mundo pudesse pescar sardinha e consumir, seria maravilhoso, mas a gente tem que pensar no mundo real. Sardinha enlatada, ela já vem cozida, ela está pronta para o consumo, você joga fora o óleo e a água e maravilha. Se ela tiver com molho de limão ou de tomate, aí é porcaria. Foi isso que a Paula fez o comentário, porque depende da lata, né? Depende da sardinha. Então, é muito bem-vindo, viu, Mércia? Pode consumir esse alimento, ele é bem-vindo. Então, a ideia hoje era tirar um pouquinho dessa carga em cima da indústria farmacêutica, né? Porque é muito mais fácil apontar o dedo para a indústria e não olhar para nós e para o nosso prato, né? É muito mais fácil falar que a culpa é da indústria, do câncer, do que olhar para a gente e falar que está fazendo um monte de coisa errada. Então esse foi o exercício que eu quis trazer hoje para vocês, para que a gente pudesse olhar mais para o nosso prato e menos para a indústria farmacêutica. Porque é no seu prato e no seu estilo de vida que talvez esteja a solução ou a morte daquilo que está acontecendo com você hoje. Tá bom? A Paula: isso, doutor, essas de molho faz mal. Exatamente, aprendi com o senhor. Então, vocês percebem quanta informação preciosa tem aqui todos os dias, de segunda a sexta, eu me dedico, me coloco aqui à disposição para aumentar o número de pessoas em remissão no Brasil e reduzir, na verdade, reduzir a mortalidade de câncer, né? Esse é o foco. É óbvio que eu caminho para a remissão, porque as pessoas com câncer têm um prazo curto para resolver, mas no final das contas, no frigir dos ovos, né, como dizem,
A ideia é que o Brasil tenha a menor mortalidade por câncer no mundo, porque na hora que eu previno a formação de uma doença, eu estou colaborando para que a gente possa viver mais. Então, quem sabe em breve a gente consiga ter esse marcador do Brasil como a menor mortalidade de câncer do mundo, mas para que isso aconteça, eu preciso de você, cuidando da sua saúde, evitando o besterol, evitando as porcarias da alimentação, tá bom? Então, quero agradecer aqui a presença de todos, aguardo vocês no evento que vai ocorrer na segunda-feira às 20 horas, mas nós teremos live de manhã, pelo menos eu me programei para isso, de segunda a sexta-feira, tá bom? Então, deixa eu me despedir aqui do YouTube, encerrar aqui a minha transmissão, encerrar a transmissão aqui no Facebook e encerrar aqui também no Instagram. Muito obrigado pela presença, muito obrigado aqui pela atenção.